no nosso encontro de hoje, em que falamos do surrealismo à americana. Vamos falar de Frida Kahlo e da artista brasileira Maria Martins. Grandes artistas que têm pesquisas artísticas também muito diferentes e que, de alguma maneira, se unem, né, pelo viés da loucura. Sobre a noção do inconsciente, é que o André Breton construiu toda a conceituação do surrealismo, né? Uma palavra que era um neologismo, né, inventado um pouco antes do movimento por um poeta chamado Apollinaire, e que significava algo como ir além da realidade, né? Então essa palavra é formada de um prefixo que é o sur e depois pela palavra realismo, né? Isso na língua francesa pode ter vários significados. Você pode falar de uma realidade que está em cima da outra, né? Uma sobre-realidade. Pode falar de uma super-realidade, então de uma realidade aumentada. E pode falar também, né, de uma realidade que está além desta que é a nossa conhecida. Então essa palavra ela foi adotada para falar de um tipo de arte que explorava o quê? O material do nosso inconsciente. Esse material ele se manifesta no sonho, ele se manifesta nos atos falhos, ele se manifesta na sexualidade e é evidentemente que ele se manifesta na loucura. Aliás, a loucura ela acontece justamente, né, quando a pessoa vive na plenitude o seu inconsciente, sem qualquer tipo de censura. Ou seja, o surrealismo é uma estética libertária. Ele propõe, né, que os seres humanos fiquem libertos das amarras da razão e também libertos das amarras da moralidade e da estética. O surrealismo ele pode ser muito libertário da boca para fora, né, porque dar lugar, né, para a mulher artista, né, propriamente ele não deu. Ele mais tratou, né, a loucura feminina como um ideal a ser atingido ou um caminho a ser explorado do que propriamente abriu oportunidades, né, para as mulheres artistas mostrarem o seu trabalho. No primeiro caso, né, o caso Frida Kahlo, esse aparato inconsciente ele está muito relacionado com uma experiência pessoal traumática, né, que é a experiência, né, de um acidente que ela sofreu, né, que lhe causou inúmeras dores, né, inúmeras angústias e um sofrimento sem fim. E isso conjugado com uma personalidade muito veemente, né, muito passional, com uma preocupação muito intensa, né, com relação ao seu povo e sua origem, isso acabou determinando, no caso da Frida Kahlo, uma arte absolutamente única, em que se misturam a autobiografia, o autorretrato, portanto, o conhecimento de si mesma, o pertencimento a um grupo, a identidade, né, de um lugar e todos os elementos simbólicos, né, dos quais ela é herdeira, né, e, portanto, né, a sua ancestralidade, o seu pertencimento à terra, e a uma cultura muito antiga, mas também a ideia, né, do legado, né? Ou seja, essa imagem, né, de que ela aqui presente, a artista aqui presente, é como se fosse uma passagem. Então a gente vê, né, ela na casa onde ela nasceu. Aliás, a gente vê a fecundação da Frida, né? Então ali do lado da menininha, à nossa esquerda, né, a gente tem um óvulo e um espermatozoide fecundando, né?
Então ela se apresenta como fruto, né, desse grande laço que no fundo é um fluxo sanguíneo, na qual ela apresenta a sua origem, como apresenta a terra e os elementos, simbolicamente os elementos que identificam essa terra, como é o caso dos cactos. Ou ainda, né, da mulher que nasce da terra, né? A Frida, ela também tem a própria persona dela que é muito forte, né? É uma persona que de alguma maneira contradiz o lugar social de onde ela vem. Ela passa a se vestir, né, à maneira como as mulheres indígenas aldeãs se vestiam. Então ela usa trajes que em si mesmo são uma afronta ao meio, né, em que ela transita, né, e que é um meio moderno, né, ou seja, um meio que é pautado, né, por uma cultura de moda. Ela vai, na verdade, né, expondo simbolicamente tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela acredita. É uma arte, né, que traduz numa linguagem de um simbolismo muito direto, com cores muito intensas, com grande intensidade, né, e inclusive com muita simplicidade, o que é que ela sente. Quer dizer, ela deu vazão para uma coisa que ninguém expressava. Também tem isso, né? O que a Frida Kahlo nos mostra, né, não é esse sofrimento abstrato, né? É um sofrimento muito concreto, né? E é nessa concretude, né, que ela nos emociona. É por isso que ela tem um poder tão grande, né? É uma arte tão potente. E agora vamos estudar a nossa Maria Martins, né? A nossa Maria Martins, como eu mencionei, ela foi casada com um diplomata brasileiro naquela embaixada gigantesca, né, porque o prédio da embaixada brasileira em Paris é enorme. Ela criou um ateliê e começou a passar o dia inteiro ali, explorando a modelagem, os desenhos, aprendendo a gravar, né? E ela, enfim, descobriu a arte, né? Era uma mulher de mais de 40 anos. E vai esta mulher, em 1943, abre uma exposição nessa galeria Valentine, em plena guerra, uma exposição intitulada Amazônia. Isso aqui é um livro que ela publicou, é o catálogo da exposição, em que existem fotografias das esculturas que ela apresentou na exposição e textos dela em inglês que explicam as lendas, ou que explicam o que são aquelas coisas. A própria existência, né, dessas esculturas já é uma loucura total, né, porque são esculturas que não tem absolutamente nada a ver com nada que a gente já tenha visto. Como muitas dessas obras, né, a gente tem essa imagem, né, de seres híbridos que vão se transformando, né, vão ganhando formas diferentes e que sempre tem uma presença selvagem, ameaçadora e fascinante. São coisas muito diferentes, não é? Isso mostra, na verdade, né, a quantidade de imagens mentais, né, que ela tem e as quais ela vai procurando, né, dar forma, como acontece nesse monumental A Soma dos Nossos Dias, né? E bom, uma das esculturas mais famosas dela se chama O Impossível. Ela fez várias vezes essa escultura, várias. E essa imagem mostra a impossibilidade do encontro. Eu gosto, né, de chamar uma imagem bem conhecida do nosso povo, né, para explicar isso. É a imagem de que dois bicudos não se beijam. E esse impossível no fundo é uma dor, né? E é uma dor que também está expressa aqui, né, nesta obra, que se intitula Não Esqueça que Venho dos Trópicos. Muito bem, né? Este era o meu recado hoje. Eu espero que você tenha apreciado. Eu conto com a sua presença, né, no nosso próximo encontro, que vai ser ainda mais instigante. Então, muito obrigada.